A exposição de hoje é sobre as fontes do direito. É claro que para identificá-las bem, nós vamos ter que fazer diferença entre fonte e instrumento, entre fonte e norma, entre princípios e normas e regras. Vamos ter que abordar um conjunto de institutos jurídicos que se interinfluenciam e ficam, quanto ao aspecto semântico, muito próximos uns dos outros. A fonte do direito se torna necessária por um aspecto muito simples. O direito é feito, é elaborado, é imposto sobre a comunidade com o fim de atribuir garantias e proteção à realização de alguns interesses humanos e modular, proibir ou penalizar a realização de outros interesses que são considerados pelo direito como aspectos negativos, aspectos prejudiciais às relações que se passam dentro da sociedade. E por que eles seriam prejudiciais ou teriam a necessidade de serem modulados, de serem elaborados, manipulados, para funcionarem, muitas vezes, de uma maneira diferente do que ele funcionaria habitualmente, normalmente, espontaneamente dentro da vida social. Por quê? Porque esses direitos seriam aqueles que, nos conflitos de interesse que nós já vimos, principalmente dentro da zona de conflitualidade entre os interesses de diversas pessoas, esses interesses conflitantes dificultariam a vida social, deixariam insatisfeitos vários indivíduos, porque ou eles se autolimitam e ficam insatisfeitos, ou eles perdem na disputa pela realização de interesses, com outros mais habilitados a vencer, não a busca do interesse, mas a disputa entre os dois. Então, nós teríamos uma sociedade desigual, a favor dos mais habilitados a vencer as disputas, não a realizar ou a transformar em acontecimentos sociais os seus respectivos interesses. Então, em resumo, há necessidade de uma disciplina de conduta que permita, proteja e garanta a realização daqueles interesses de necessidade e de maior importância social. Quer dizer, que a sociedade valoriza, que a sociedade dá um reconhecimento maior, ou simplesmente dos quais ela carece, ela precisa. Porque, normalmente, as relações jurídicas, a realização de interesses individuais ou contrapostos, deixa um rescaldo, deixa um resquício, deixa um valor extra que beneficia toda a sociedade. Assim acontece, por exemplo, com o pagamento de salários, que gera tributos, gera consumo, gera satisfação de famílias. Assim acontece com grandes empresas que, para terem o lucro, que é o seu objetivo pessoal, elas fornecem à sociedade bens, mercadorias, valores, realizações de interesses, utilidades de que essa sociedade carece para viver bem, para atender às suas necessidades, para realizar a sua subsistência. Então, essas necessidades sociais
que estão vinculadas à realização de interesses particulares, principalmente dentro de uma sociedade capitalista, em que o indivíduo é supervalorizado, para, realizando seus interesses, ensejar o que os doutrinadores capitalistas dizem que é o bem comum, que ao pleitear, ao lutar, ao buscar os meus interesses, eu estaria sempre deixando uma sobra, deixando uma realização, deixando uma contraposição, uma contraproposta que beneficiaria a sociedade. Então, isto ocorre dentro de qualquer panorama em que as pessoas formem uma sociedade, em que as pessoas mantenham relações de interesse entre elas, e essas relações se tornam relações jurídicas, a hora que são, como eu já falei aqui, garantidas, protegidas pela lei, ou então proibidas, moduladas e limitadas pela mesma lei. Ora, para o direito fazer isto, ele vai precisar, então, de impor formas de conduta, de selecionar formas de conduta que possam facilitar, que possam até mesmo possibilitar essas relações sociais e aquele rescaldo, aquele tributo à sociedade que resulta das relações individuais. É claro que essa é uma visão capitalista que, em outros focos de relações sociais, o próprio socialismo, o comunismo, uma que hoje é pouco mencionada, que é o anarquismo, a vida primitiva, os grandes impérios, tudo isto tinha ou tem outras formas de realizar esse que a gente chama bem comum, que no capitalismo ele é secundário como forma de realização. Ele resulta, ele sobra dos embates para a realização de interesses individuais. E, para esta mesma realização, esses embates têm que ser suavizados ou até mesmo coibidos. Por isso, o direito tem que definir formas de conduta que sejam mais equilibradas, mais justas, mais pacificadoras e que permitam, então, que os indivíduos se animem a ter relações uns com os outros. Porque se eu corro um altíssimo risco de ser roubado na minha transação ou com o valor, o bem que eu vou estar após a realização dessa transação, muitas vezes eu vou desistir de tê-la. Vou ter uma transação para perder, para correr risco pessoal, eu falo, não, larga isso para lá. Mas não é só para isso que o direito existe. Nós sabemos que essa é a capa civilizatória dele, mas que por trás, e muitas vezes também adiante dessa capa civilizatória, transformando-a em um mero simulacro, nós temos aqueles interesses individuais, ou poderíamos chamar de grupais, porque geralmente envolvem vários indivíduos, que são somados os detentores do poder social e que estabelecem o direito, mesmo que aparentemente protetivo para os outros, para as crianças, para os deficientes, para as partes lesionadas, para as partes desvalorizadas, discriminadas na vida social, como mulheres, negros, índios, deficientes, doentes mentais, habitantes de determinadas regiões, isso tudo compondo grupos menos favorecidos, se é que a sociedade os favorece, nesse embate social que a nossa vida costuma ser permanentemente. Então, o direito, neste ponto de vista, ele existe para proteger o rico, o poderoso, o forte, o dominador sobre os demais. E faz com que esses demais passem a ter como interesse prioritário
a própria existência na vida social. Então, só para existir, só para poder morar, que faz parte da existência, só para se alimentar, que faz mais parte ainda da existência, só para ter a realização dos interesses básicos, desses interesses subsistenciais, o indivíduo abstraído do poder, não dotado de poder influenciador, dominador da sociedade, ele tem que ceder a sua força de trabalho, ele tem que ceder às suas expectativas de futuro, as suas expectativas de uma escola melhor, as suas expectativas de um trabalho melhor, as suas expectativas de uma casa mais confortável, suas expectativas de livros, de viagens, de uma produção autônoma e independente que atenda aos requisitos impostos por ele e não postos pelo tomador do serviço, como nós já estudamos no caso da subordinação e das demais características da relação de emprego. Pois bem, para fazer isso, então, o direito, como eu falei, tem que impor condutas selecionadas, dentro dos dois pontos de vista que eu apresentei, ou para beneficiar a vida social e a igualdade das pessoas, ou para beneficiar a claque dominante e, com isto, conformar legalmente as classes dominadas a falar, está certo porque está de acordo com a lei, então ele tem direito de viver muito melhor do que eu. Hoje, esse tipo de raciocínio é pouco utilizado na expressão, na convivência da gente com os demais. Mas desde a escolha do patrão, do empregador, do político nosso, do mandante do governo, das empresas, dos bancos, até das igrejas. Nós sempre nos comportamos desta maneira, considerando que há uma ordem pré-estabelecida e que a quem aquela ordem pré-estabelecida beneficia, está reconhecido o poder de mandar, de dominar e de receber aqueles benefícios desiguais da carreira civilizatória do ser humano. Então, nesse campo, o direito tem que impor. Ele só conseguirá uma conduta harmônica entre os desiguais, entre o dominador e o dominado, entre a elite dominante e os dominados que a servem. Ele só vai poder resolver os atritos daí supervenientes através de imposição de conduta. Então, cria-se o direito, que é o maior impositor de conduta que existe na nossa sociedade relativamente a ela. Porque nós temos alguns outros impositores de conduta, em determinadas circunstâncias, até mais impositivos, mais poderosos do que o direito. Geralmente são os que se referem a uma divindade, a um ser extracorpóreo, extra-humanidade, que seria dela o criador e o recebedor final, ao se extinguir a vida, seja da sociedade como um todo, seja de cada uma das pessoas que ela pertence. É o Deus. Então, as instituições que visam arregimentar e disciplinar a população em torno de Deus como mandante, tem um poder muito maior do que nós outros pobres mortais que vamos à igreja para rezar, para pedir e agradecer, para entregar os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos erros e as nossas culpas para esta divindade em que cremos. Ora, este poder, no entanto, ele não pode determinar, por exemplo, não compete a ele, já competiu na história, mas não compete a ele determinar quais moedas vão ser cunhadas,
o nome da moeda do país, os valores de face de cada moeda impressa, em nota ou cunhada em metal, os comportamentos das instituições e entidades financeiras acerca da distribuição e da retenção daquelas moedas, isso não é cálculo divino. Na Bíblia, na própria vida de Jesus, fala-se em alguns cálculos divinos, como o coletor de impostos, que foi chamado para ser apóstolo, a traição de Judas pelo preço de 30 dracmas, ou sei lá que moeda que era. Dracma era romana, mas não sei se foi a romana que foi usada nessa transação. O rico, que desanimou de seguir Cristo na hora que Cristo falou que vende tudo que você tem, dá o produto aos pobres e vem comigo. Então, e tem várias outras circunstâncias em que a moeda exerce um determinado papel. E continua exercendo, aliás, um papel cada vez mais poderoso, mais incisivo, mais entrão na nossa vida. A atualidade tem essa aparência, esses requisitos. Então, de qualquer maneira, isso aí é também regulado pelo direito. O outro poder é o poder militar, mas hoje o poder militar faz parte de uma instituição que se chama Estado. Ele diz que aquele poder militar é para defendê-lo de ataques estrangeiros, mas países em que é extremamente remota a possibilidade de ataques estrangeiros, como o Brasil, por exemplo, cujo exército não consegue se locomover para o local onde houver o ataque, não tem recursos próprios para coisa nenhuma, não tem recursos suficientes, melhor dizendo, para coisa nenhuma. Para que ter exército, marinha e aeronáutica? Que tivesse uma corporação, que tivesse batalhões, regimentos e companhias voltados para serviços sociais e comunitários, que tivesse um guardião da segurança ambiental, da segurança contra tragédias, enchentes, pandemias. No entanto, estamos vendo com essa pandemia que nos está acometendo, que veio a primeira vez o poder público infantilizado, incapacitado intelectualmente e fisicamente com seus equipamentos de se defender, de defender a população contra ela, passou para simplesmente negar-lhe a existência, os efeitos, e soltaram uma série de boatos, que hoje se chamam fake news, desmoralizando a doença, os seus tratamentos corretos e implantando a confusão, a ignorância e a má-fé às vítimas reais ou potenciais, que todos nós somos vítimas potenciais dessa pandemia. E refrescou essa sua atuação destrutiva, dessa sua atuação ocasionadora de agravamento da pandemia e de mais mortes na população nacional. Pois bem, já tendo praticado isso durante a primeira fase aguda da pandemia, a hora que ela deu um refrescozinho, ele passou a dizer que já sarou, já acabou, não tem mais, está nos finzinhos, agora está só numa gripezinha. Já tinha falado antes que aquilo ali era uma gripezinha. A hora que falou que está só numa gripezinha, ao mesmo tempo que mentia sobre o presente, confessava a mentira do passado. Porque se naquele momento que estava sendo apenas uma gripezinha, quer dizer que na hora que se falou
que era uma gripezinha, não era. E realmente nós sabemos que não é. Mas aí, com o refresco que ela deu, acomodou-se todo mundo, veio a segunda onda, como eles dizem, a segunda etapa da pandemia, muito mais grave, muito pior e muito mais célere que a primeira, e continua ceifando vidas, economias e famílias dentro de nosso Estado, um Estado. Deixa para lá. Mas então, neste caso, faltou a atuação deste que é uma parte do grupo dominante, o Estado, eu diria até melhor que é um instrumento, uma ferramenta da dominação exercida por outros grupos, pelos grupos bem aquinhoados de bens e de direitos dentro dessa nossa sociedade. Então, esse fracasso do governo, neste caso da pandemia, mostra claramente que o governo não existe, o fracasso e o comportamento e a conduta que ele tomou, mostra claramente que o Estado não se volta para atender a população dele carente. Por que ela é dele carente? Porque ela é que tem menos condições de vida, menos condições civilizatórias, menos condições de receber dos outros o necessário para a sua subsistência razoável. Então, esta comunidade que está sendo mais uma vez prejudicada com a economia e que agora dizem que vai ser mais prejudicada ainda, que o governo está batalhando para diminuir o ICMS, que não é dele, é dos estados, quer dizer, ele vai piorar mais ainda a péssima situação da prestação de serviços pelos Estados-membros, que vai diminuir o ICMS, né, igual eu falei, que vai baixar salários, como ele não conseguiu isso diretamente, que foi considerado inconstitucional, ele está colocando condições para negociação, para admissão e despedida de empregados, que levem os empregados a ficarem mais enfraquecidos e, com isto, a terem menos condições para a negociação e, nela, reivindicarem e aceitarem salários menores, condições piores de trabalho. Então, é o panorama da atualidade no Brasil. E vejam que a este panorama estão servindo as grandes corporações industriais e agroindustriais, agrícolas e urbanas, agrícolas e industriais, e estão servindo principalmente, ou melhor, estão se servindo os grandes bancos. Eles servem através dos empréstimos a juros de agiotagem para assambarcar a população para as suas contas e se servem com esses juros e com as outras aplicações que fazem dos dinheiros dominarem cada vez um espectro maior dentro da sociedade. Agora estamos verificando que está na hora e que está acontecendo a dominação até da própria indústria, até da própria agroindústria, pelos bancos, através de dinheiro aplicado diretamente, através de dinheiro aplicado como capital, através de dinheiro aplicado como financiamento, como crédito, tudo dando lucro para ele, obviamente. Então, neste caso, estão as regras jurídicas que devem ser impostas à sociedade. Mas esse nome regra já é restrito, já tem uma conceituação no direito. Então, vamos começar a falar num patamar anterior, que é o das fontes. Para impor, para modular condutas, para favorecer ou prejudicar as pessoas que compõem a sociedade, o direito é uma ferramenta do Estado moldadora de condutas dentro da sociedade. Como nós vamos usar ali na frente, aqui já fica relembrado o que é
uma conduta humana, ela é individual. A gente raramente fala numa conduta de um outro animal qualquer. E da pedra, do vento e da chuva, a gente não fala em conduta nunca. Mas mesmo a dos outros animais, a gente fala de conduta em uma humanização, obviamente indevida, da existência daquele animal. A conduta é algo característico do ser humano. E por quê? Pela maneira como ela se constitui. Ela tem duas partes. Uma externa, que a gente chama comportamento, que é a nossa atuação dentro da vida social, dentro do que é portar uma conduta, portar uma personalidade em conjunto com, aí significa isso, com as outras pessoas. Essa, então, é a parte material, é a parte objetiva, é a parte externa da conduta. Ela é que se aplica sobre o mundo para modificá-lo. E uma das condutas possíveis, só para vocês fazerem a ligação e poderem se lembrar disso, é o trabalho. O trabalho é uma conduta humana dentro do mundo e, geralmente, a favor dos outros, ou de si mesmo. Há trabalhos que a gente faz para si mesmo, como o de vocês estudarem para fazer esse curso. Vocês fazem o trabalho sim, com o único e exclusivo objetivo de incorporar os conhecimentos necessários para receber um diploma, uma profissão e os respectivos honorários ou vencimentos, se a profissão os encaminhar como juristas para o serviço público, juiz, promotor, procurador, outros serviços públicos. Então, este comportamento externado pelo ser humano, ele é criado como? Ele é criado dentro do nosso psiquismo através da reflexão, da medição dos aspectos materiais e imateriais envolvidos na formação de nossos interesses. Então, nós temos no nosso psiquismo um formador de atitudes, de convencimentos dinâmicos. Por que eu estou falando convencimento dinâmico? Tem algo a ver com a dupla dinâmica lá do Batman? Não. Disso vocês já sabem. Desde que vocês começaram a se entusiasmar menos com o Batman, porque foram chegando à maturidade, vocês já sabem dessa crítica, que o que ocorre lá não é correspondente ao que ocorre aqui na realidade. Pois bem, essa formação do dinamismo humano, essa formação de uma convicção dinâmica do ser humano, ocorre através do que a gente chama de atitude. A atitude envolve desde aspectos familiares, genéticos, culturais e principalmente ideológicos, que são aqueles aspectos com os quais a gente costuma visar as coisas e moldar essas coisas. São os aspectos que moldar, eu estou falando tudo psíquico, né? Então, moldar na nossa visão, no nosso conceito, no nosso contato com as externalidades do mundo. Eu moldo através, principalmente da ideologia, do meu modo de ver o mundo. Se eu vejo o mundo como elite detentora de todos os direitos e pretendente preferencial àqueles direitos que vierem a surgir no futuro, aí eu vou moldar uma consciência, moldar atitudes de dominador, de autoritário, de privilegiado nas relações sociais, inclusive pelo direito. E depois, se eu tenho uma ideologia de trabalhador,
que tem para ceder é a sua força de trabalho, a sua energia pessoal que ele entrega aos outros para usar em seu benefício próprio, aí, então, a minha ideologia vai ser outra. Vai valorizar menos o capital, vai valorizar menos a venda, a compra, a reserva de valores, o caixa, o dinheiro, porque ele valoriza o trabalho. E, em troca do trabalho, ele quer a sua subsistência. Então, ele vai ter atitudes completamente diferentes e até contrárias ao outro. É o que, durante os últimos séculos, se chama de luta de classes. Hoje já está na hora de superar esta fase da humanidade para encontrar outros aspectos dinâmicos que nos façam evoluir, que nos façam civilizar e que nos façam entender e satisfazer uns aos outros. Mas a humanidade resiste. A humanidade, ou porque domina, ou porque introjetou na sua consciência a dominação sobre ela, a humanidade fica alheia a essa necessidade de dar mais um passo para o futuro, de se civilizar mais, de ser mais humana do que tem sido ao longo dos milênios em que existe esse bicho chamado homem. Pois bem, aqui então nós vimos que o direito tem que impor condutas. E vamos ver primeiro que essas condutas elas são impostas através de uma ordem, através de um comando, ao qual, como é imposto juridicamente, a gente chama de comando jurídico. Mas esse comando tem um nome próprio que foi adotado pelo direito metaforicamente. É fonte. Fonte, fora do direito, nós já sabemos que pode ser fonte de água, a fonte de um manancial hídrico, que é onde essa água brota da terra, é onde está o minador dela, onde está a própria fonte, onde está a mina da água, o manancial, o local de surgimento dela à face da terra e aos olhos dos homens. Mas, em segundo lugar, essa fonte pode ser também da imprensa, da polícia, dos investigadores dos mais diversos níveis, quando se trata do surgimento da informação, da entrega ou da indicação de aspectos cognitivos que a imprensa, a polícia, o investigador precisam para formar o seu juízo. Quer dizer, neste caso, a fonte é o repositório fornecedor de informações. E, num terceiro caso, nós temos fonte de pesquisa, fonte de produção de texto. Para depois chegar na fonte do direito, vamos dar mais esses dois exemplos. Chega, a gente conseguiria achar mais. Mas esses dois, vamos ver. De pesquisa, o que é a fonte? É o material científico, o material bibliográfico, o material laboratorial, o material do mundo exterior a nós, que serve ao cientista. É engraçado falar isso, porque geralmente é material inanimado, constante do planeta Terra. Eu falei aqui também em bibliografia, em artigos, em aspectos de produção intelectual que servem como fonte para trabalhos seguintes. Mas a maioria das fontes são os minerais, as formas de energia, as formas dos objetos sobre a Terra, as interações deles, são aspectos globais. Não por ser da Rede Globo, que ela tem pouca coisa que seja fonte sadia para nós, mas que
do global enquanto do globo terrestre e até mesmo do universo. Ontem eu estava numa conversa sobre comparando aspectos da vida individual, da ciência, com uma viagem que começou há algumas dezenas de anos, de um aparelho voador, uma astronave chamada Hubble. Esse Hubble saiu da Terra, teve vários problemas durante a sua viagem interespacial, interplanetária, porque agora ele já está muito além do Sol. Teve alguns problemas, eles tentaram corrigir aqui da Terra, localizando, dando comandos para o ajustamento de suas peças, de seus espelhos, de suas lentes, de seus receptores de raios cósmicos, raios térmicos, raios de tudo quanto é espécie, raios que os partam, e saiu pelo espaço. E os cientistas, os mecânicos, os engenheiros que o conceberam, construíram e mandaram para lá, falei, esse trem falhou, fracassou, vai parar de mandar dados daqui a pouco. Mas, no entanto, é o que tem mais durado nessas missões espaciais, que tem ido mais longe e que tem sido mais frequente e mais fiel ao envio de dados, que tem levado os homens a se assustarem, se surpreenderem com coisas novas que esse Hubble está vendo lá no espaço e que eles nunca tinham imaginado a existência delas. Aliás, a maioria desses aspectos novos descobertos no universo tinha sido prenunciada por um cientista alemão que até hoje as teorias dele não puderam ser totalmente provadas nem totalmente renegadas, porque ele teve um avanço, os estudos dele tinham um avanço que até hoje os homens não conseguiram acompanhar com exatidão e nem ter os instrumentos, sejam físicos, sejam intelectuais, matemáticos, algoritmos, sei lá mais o quê, para testá-los, para contestar ou admitir. Então, esse Hubble tem mandado para cá fotos, sons, e cores, e calor, e imagens de calor, e mais de todas essas formas de energia, que têm demonstrado para os cientistas aspectos que só existem até agora nas teorias do senhor Einstein, que viveu há aproximadamente um século. Começou antes, há mais de um século, e terminou depois, há menos de um século. Então, da mesma maneira, ocorre conosco, no caso das ciências, da mesma maneira que o Hubble está lá nos confins do espaço, mostrando coisas novas e coisas apenas suspeitadas, apenas concebidas por um cientista genial. A nossa ciência como um todo está aqui no planeta Terra num limiar de competência, de habilidade. É claro que depois daí não acontece da gente bater a cabeça no teto e não poder subir mais. O depois daí é um passo além. É uma nova concepção de mundo com todas as suas aparências e todos os seus fenômenos, constituindo, pois, um novo patamar de conhecimento intelectual e científico. Isso já ocorreu na Terra, nas artes, na própria conquista do mundo, quando se descobriu que a Terra era redonda e que agora tem muita gente tentando retificá-la de novo. Aspecto absurdo. Quando se descobriu isso, quando se descobriram essas formas de energia que eu mencionei agora mesmo, quanto ao nome, energia térmica, energia radioativa, energia de raio-x, energia
térmica aplicada à grafia, energia magnética, isso tudo, a humanidade começou a se industrializar, porque a indústria precisa de energia para movê-la. Então, quando se descobriram todas essas formas de energia, a humanidade deu outro passo à frente, grande, uma mudança de padrão de pesquisa. E é o que está acontecendo agora. Vocês vejam entre as vacinas para a nossa querida do governo pandemia, existem vacinas que são feitas no método tradicional de vacina, portanto, um método seguro, consagrado, eficiente, já muito experimentado pelo homem, e então fácil de manipular, de fazer, de conservar e de utilizar, como a tal da coronavírus, por exemplo. E existem outros altamente inovadores, já de um outro patamar científico, que ainda não tinha sido testado, está sendo aplicado a primeira vez agora, e que, por isso, nós não sabemos de todos os resultados, os chamados efeitos colaterais para o futuro, nem quanto à eficácia, nem quanto a algum aspecto negativo, alguma colateralidade negativa que venha a ter, que são a vacina de Oxford, a vacina da Pfizer, coisas assim. São inovadoras e, por isso, ainda de consequências incertas. E, dentro deste panorama de mudar de padrão, de mudar de nível de experimentos, de conhecimento e de raciocínio, nós estamos tanto nas ciências espaciais, como eu dei o exemplo do Hubble, quanto nas ciências da saúde, nas ciências médicas, nas ciências aqui do nosso mundo com o pé no chão. E eu dei todos esses exemplos, historiei isso, para dizer que o direito também precisa dar seus saltos. O direito também precisa mudar de patamares, evoluir de conceitos e, principalmente, refinar e humanizar as suas condutas. Ou melhor, os seus comandos para as condutas nossas dentro da sociedade. E aí vem o ponto-chave. Eu falei de todos aqueles exemplos de uso da palavra fonte, agora está na hora de ver o que é esse diabo dessa fonte dentro do direito. O que é a fonte dentro do direito? É essa passagem que eu acabei de mencionar, que o direito precisa humanizar os seus recursos, os seus instrumentos, a maneira como ele age. E, em segundo lugar, eu falei que tem que comunicar isto, que abrir essa caixa preta do direito perante a sociedade, para que cada um retire ali de dentro a sua forma de atuação, o seu comportamento perante a sociedade. Porque o direito atua exatamente sobre o comportamento. Não é nem sobre a atitude que inspira o comportamento, é sobre ele diretamente. E o que é isso que eu vou levar para a sociedade para mostrar a ela o comportamento adequado, consequentemente, vinculada a uma atitude que ela é que vai burilar, que o direito não está dizendo que a atitude deve ser essa, que a ideologia deve ser essa. O direito que entra nesse campo está entrando no campo da consciência humana, está entrando no campo do pensamento humano, consequentemente estaria violentando a pessoa humana. É por isto que o artigo 5º da Constituição e vários artigos, inclusive o 483 da CLT, proíbem qualquer forma de invasão da personalidade do trabalhador. Ela já está exposta, ela já está escancarada, ela já está deturpada, vamos dizer assim, pela dificuldade dele de negociar sem ter poder para isto. E aí vem uma coisa: quais os mecanismos para melhorar um pouquinho o poder dos empregados ou dos negociadores em nome dele? Primeiro,
é o direito que deveria ser protetivo do empregado, mas vocês sabem muito bem que o direito, quando diz que protege o empregado, na verdade, ele não esquece do âmago, do fulcro social e estatal que existe em nosso direito e que tende esse direito todo para um lado só. O que é? A ideologia capitalista. O direito civil, o direito penal, a Constituição, o nosso direito do trabalho, todos dão prioridade para a propriedade, para a dominação, a forma de tomarmos para nós qualquer bem da natureza ou do pensamento. É o plágio, é a invasão, é coisa. Isto tudo tem proteção muito maior de que a do ser humano, principalmente a da propriedade imóvel e a da propriedade financeira, a do agronegócio e a dos banqueiros e a dos agentes financeiros. Essas duas são divinamente protegidas dentro da nossa sociedade. E até o direito do trabalho baixa a cabeça para elas. Numa hora oportuna, quando estivermos tratando de um tema a isso vinculado, como já ocorreu ao definirmos as finalidades do direito, as maneiras como se processam as relações sociais, nós já falamos e já mostramos, já demonstramos que a propriedade, pelo próprio direito ao trabalho, é muito mais protegida do que o próprio trabalho. Pois bem, eu joguei esses aspectos todos na mesa para possibilitar a negociação, a convivência, a realização de interesses na minha sociedade. Esse salto, que vai da mera possibilidade teórica até a realização fática do interesse, passa através de uma ponte, que é o direito. Não estou confundindo ponte com fonte, não. O direito é uma ponte que me leva a passar da concepção protetiva teórica, planejada, imaginada, para a usufruição concreta, prática e excludente daquele interesse que eu quero impor aos demais. E essa ponte que nos conduz para isto, quer dizer, que conduz para isto aqueles que têm poder suficiente para usar aquela ponte como sendo deles, para a sua trajetória pessoal, ela se assenta com base em aspectos cognitivos, em descrição ou suposição de fatos, em comunicação de possibilidades. Essas coisas é que são a fonte. Então, a fonte é o que nos dá o caminho, a garantia e a realização dos nossos direitos, desde que sejam eles protegidos pela norma jurídica, porque, como diz, já falei nisso aqui para vocês, como diz Rodolfo von Ehring, o direito é o interesse juridicamente protegido. Então, quando eu tenho uma alternativa de caminho para ir me apossar da realização daquele interesse, para me apossar da utilidade que o realiza, eu estou caminhando sob uma proteção jurídica. Aquele meu interesse não é um mero interesse, é um direito. E aí vocês estão vendo eu falar direito de um lado, direito do outro. Realmente existem dois focos para se ver o direito. É o direito subjetivo, pelo qual eu detenho o poder, a garantia e a factibilidade de realizar determinado interesse meu. E temos o direito, esse é o subjetivo. E temos o direito objetivo,
que é aquela norma que qualifica a coisa como valor e disciplina a conduta perante ela. E nessa disciplina me proíbe, me modula, me coage ou me libera e me garante, me protege, libera, garante, protege na realização desse interesse. Aí o interesse vira direito. Mas como ele não é um daqueles direitos protetores, garantidores e que nos dão fórmulas de garantir, ele passa a ser simplesmente uma faculdade de agir minha. Este que é o direito subjetivo. É uma faculdade de agir que implica na proteção de um interesse meu, para que eu o realize. Enquanto o outro, o objetivo, é um comando que eu e os outros temos que obedecer para favorecer o direito subjetivo daqueles que o detêm. Eu e o meu vizinho detemos o interesse de ocupar uma área que tem no meio dos dois imóveis para plantar couve. Mas aquele terreno, na escritura e no registro, está constando como sendo dele, e não eu. Então, o direito subjetivo de explorar aquela área é dele. Por quê? Porque o direito objetivo que lhe concede, primeiro, a propriedade, segundo, as faculdades de usá-la como bem quiser, estão apontando para ele, não para mim. Então, fonte é mais ou menos isto. Podemos, então, resumir um contexto de fonte dizendo que a fonte do direito é o arranjo, o escrito, o comunicado de qualquer outra forma, é o arranjo que estatui como obrigatória uma determinada conduta relativa a interesses humanos em sociedade. Quer dizer, dentro das relações. Então, tanto posso pôr interesse humano em sociedade, quanto interesse humano relacional. A mesma coisa. E o que significa esta conceituação que eu dei? Aquilo que eu acabei de explicar. Que o interesse me determina comportamentos obrigatórios de agir ou de me omitir, porque eu tenho o direito que, a fonte do direito que me traz uma obrigação de realizar determinado comportamento, e tenho outras que me trazem a proibição de realizar um comportamento diferente daquele. Então, isso aí é que é basicamente o direito. Ou melhor, a fonte do direito. Por quê? Porque dessa ordem jurídica, deste comando jurídico, emana para a faculdade, a autorização, o suporte e até a garantia para ele realizar dado interesse, para ele aplicar a sua força, a sua energia pessoal, realizando seu interesse X. E, do outro lado, como direito do ponto de vista inverso, nós tivemos aquele primeiro que eu expliquei, de eu poder agir, é uma faculdade, é uma permissão jurídica para a minha atuação. E agora nós vamos ver quem que disse isso, quem que falou que é uma permissão, que é uma garantia, que é uma proteção, que eu estou autorizado a agir daquela maneira e aurir os resultados daí supervenientes. Esta fala
é que é o chamado direito objetivo. Este comando, esta garantia para mim. Mas, se eu tenho essa garantia e isso não interfere em nada na vida dos outros, os outros vão me invadir, vão me tomar, vão me vão compartilhar comigo aquele objeto, vão destruí-lo. Enfim, os outros não têm o limite para respeitar o meu direito, o meu interesse juridicamente protegido. Então, o que acontece? O comando jurídico tanto pode ser o ativo que me autoriza a agir, quanto pode ser o negativo que me proíbe de agir. Eu estou proibido de invadir, usar, gozar ou dispor do imóvel, da casa, do carro, do brinquedinho alheio. Igualmente, eu estou proibido de atentar contra outra pessoa, seja para um abuso sexual, seja para um estupro, seja para uma violência contra uma criança, uma violência contra um trabalhador, uma violência contra um eleitor, uma agressão ao patrimônio alheio, um usufruir do que juridicamente é garantido para o outro. Tudo isso é proibido para mim. E tudo isso garante o direito de alguém. Então, aquele direito que eu chamei de faculdade, dentro da subjetividade da pessoa, é utilizado por ela. Este outro, que eu chamei de objetividade, óbvio que não é faculdade, não é algo que eu sou autorizado ou até protegido para fazer. Sim. Ele, pelo contrário, ele é algo que eu sou obrigado a fazer, mesmo que a contragosto. Então, o nome vem daí. É uma obrigação, é um dever jurídico. Eu devo fazer aquilo. Eu estou obrigado a agir daquela maneira. Então, com essa consulta do direito, nós, com esta conceituação da fonte do direito, da emanação do direito funcional para uma sociedade, nós podemos começar a ver como é que esse direito funciona. Esses dois aspectos que eu falei antes são duas categorias do direito reunidas sob o aspecto da pessoa. Eu tenho o direito subjetivo, que é a minha faculdade, e tenho o direito subjetivo, objetivo, que é o comando a mim aplicado, é a minha obrigação. Vamos passar para uma classificação seguinte. E para que classificação? Que mania? Porque a classificação nos dá as características opostas ou interpostas entre fenômenos que nos ajudam a conhecê-los, a praticá-los e a elaborá-los melhor. E como eu já expliquei, como eu falo muito, insisto muito nas minhas falas, né? O direito para nós, obviamente que tem que ser para nós seres humanos, ele tem esses dois aspectos do fazer aquilo que eu quero, daquilo que eu estou autorizado, e o vedar aquilo que eu não posso, aquilo que eu vou fazer, que é tomado como prejuízo para os outros, como sacrifício do direito alheio. O direito vive com essas duas possibilidades, com essas duas características opostas. E tem outras características também opostas que nós precisamos conhecer. Por isso, vamos continuar com a taxonomia da fonte do direito. Em segundo lugar, nós podemos ver que dentro dessas fontes nós temos, como já vimos, que a fonte é o comando jurídico. Esta fonte, então, é o que nos diz o direito, seja o direito subjetivo, aquilo que é faculdade minha, que eu estou autorizado, liberado e protegido para fazer. Ou, 2,
aquilo que é imposto a mim como obrigação perante a sociedade em que eu vivo, e que então é minha obrigação, é meu dever, é a imposição restritiva sobre a minha conduta, e ela restringe mesmo quando comanda que eu haja de tal maneira. Se eu sou obrigado a pagar impostos, eu estou agindo porque a lei me mandou agir, fazendo as declarações necessárias, abrindo a contabilidade do jeito necessário e entregando a quantia necessariamente calculada para o Estado. Então, eu estou agindo. Por que eu vou restringir a minha conduta? Porque eu não tenho alternativa. Eu não tenho escolha de outra conduta a não ser aquela. E, em terceiro lugar, aquela conduta vai tirar uma parte do que eu julgo que é meu patrimônio ou minha renda, mas que o Estado é dono dessa parte desde o momento em que meu negócio, meu patrimônio, minha empresa produziu aquele valor. Se a empresa produz 100 e o tributo sobre aquilo é 10, desde a hora que foram produzidos os 100, 90 são meus, os outros 10 estão comigo provisoriamente, eu tenho que entregar para o Estado. É dele. O tributo é do Estado, é do ente, se bem que tem uma certa doença nisso também, mas é do ente tributante, é do ente público político, porque só ente público e político é que pode lançar tributo, é que pode instituir tributo, aquela parte é dele. Então, aqui nós estamos vendo que existe o direito de agir e o direito de suportar a atuação do outro, ou melhor, a realização do interesse do outro, mesmo que ele seja feito por mim, como é pagar o imposto, como é prestar alimentos para as pessoas a quem eu os devo, como é prestar socorro nos casos gerais que a lei exige que o cidadão preste socorro, como é votar nas eleições, como é pagar algo que eu comprei ou que eu danifiquei através da indenização. Tudo isso é ato que o direito me obriga a fazer. É meu dever, é minha obrigação. Continuando, nós vamos ter, então, quanto a isto, que um daqueles lados primeiros, o lado subjetivo, nós estamos deixando de lado simplesmente para facilitar o raciocínio. Porque no lado objetivo também tem o direito do Estado de receber o meu tributo, o direito de quem eu bati o carro, de quem eu danifiquei a propriedade, de receber a minha indenização, o direito do meu alimentante de receber a minha pensão alimentícia. Então, sempre que tem de cá um dever, uma obrigação, de lá tem uma faculdade, uma possibilidade de satisfação do interesse. Veja, então, como que é importante essa divisão entre direito subjetivo ou direito objetivo. Mas aí vamos ver uma segunda classificação em que nós estamos olhando para a parte do surgimento da exteriorização da norma, o surgimento daquela expressão linguística ou de qualquer outra espécie que me mandou ou me proibiu agir daquele jeito. Então, resumindo, quanto à exteriorização do fenômeno jurídico. Quanto a essa exteriorização do comando jurídico, as fontes do direito podem ser fontes materiais ou fontes formais. Fontes materiais nós vamos falar menos sobre elas, porque realmente elas atuam menos, ou melhor, elas aparecem menos, apesar de ter a atuação mais radical, mais
poderosa que existe dentro do direito. O que é, então, essa fonte material tão poderosa e tão escondida? É o fenômeno que leva à criação, ao estabelecimento de uma regra de conduta, de uma norma jurídica, de um comando para a vida dos concidadãos dentro daquela sociedade. Então, este direito material, ele geralmente está fora do fenômeno jurídico propriamente dito. O pessoal mais formalista o chama, por isso, de pré-jurídico. Ele é que provoca o surgimento, o nascimento do comando jurídico. Então, o que seria isto? Aí, as mais amplas conjecturas possíveis, de acordo com o nicho científico ou o nicho ideológico que aquele autor, que aquele ser pensante adotou, ao qual ele se filia. Então, por exemplo, no mundo capitalista, eu falei agora mesmo que a propriedade é protegida até pelo direito do trabalho. E vamos além. A propriedade é mais protegida pelo direito capitalista de que a própria pessoa humana, de que a própria vida, subsistência, padrão de vida, satisfação, de que o ser humano. Já uma ideologia social, socialista, popular, diz que o que vale é o que o homem tem para oferecer. É o que faz parte da natureza dele oferecer. E o que é isso? O trabalho. É o esforço construtivo do ser humano. Mas aquele pedreiro que está demolindo a casa velha onde vai ser construído um prédio, ele, então, não tem isso porque ele está destruindo. Não, ele não está destruindo. Ele está realizando a primeira etapa de construção do prédio, que é a limpeza do terreno, que é a desocupação do terreno, que é a retirada daquele imóvel que, desde que foi destinado à demolição, ele passou a ser um entulho, não um bem de uso propriamente dito. E, então, este ser humano que pratica, que realiza esses atos, valoriza a eles e acha que eles é que deveriam garantir o bem-estar dentro da sociedade. Mas, como nós aqui vivemos em uma sociedade capitalista, nós sabemos muito bem que quem detém os bens e, consequentemente, detém também o maior bem, que é o bem-estar, este é que é mais protegido pelo direito, é que recebe maiores vantagens jurídicas, é que veem as normas de acordo, ou melhor, que influenciam na elaboração das normas, de acordo com seus interesses. Por isso é que, na maioria dos ditames jurídicos, eles estão protegendo este pessoal da propriedade, da renda financeira, do poder dessas duas e de algumas outras fontes similares. Fonte aí do poder. Mas vamos voltar para as fontes do direito, fontes materiais do direito. Outros autores falam, não, fontes materiais do direito são os conflitos que existem majoritariamente dentro de uma sociedade, que reclamam ou que clamam por uma disciplina para eles. Disciplina para a conduta no meio deles, no meio daqueles conflitos. É a visão da zona de conflitualidade. Outros ainda dizem que as fontes materiais são aquelas necessidades que a natureza nos impõe de criação de normas jurídicas. Então, seriam as normas, a criação das normas penais, criação dos comandos protetivos, dos comandos assistenciais, assim por diante. Então, há uma série de
aspectos diferentes que podem ser tomados como fontes materiais do direito. Eu falei aqui do capitalismo, da presença da propriedade e do empreendimento, e principalmente do capital financeiro, como forma de direito do trabalho material. Material não é o trabalho, material é o direito, neste caso aqui. Mas isso pode levar a gente a umas outras posições pessoais a respeito disso. Primeiro, se esse é o capitalista, qual que é o antípoda disso? Qual que é o opositor disso? Qual que é a visão de fonte material de um direito tendente ao ser humano, tendente ao social? É a visão do direito como uma forma de proteção da realização, da autorrealização do ser humano. Quer dizer, é o direito de realização da pessoa, não apenas de seus interesses. Então, nós vemos que são duas visões opostas e que o nosso ordenamento jurídico, por ser de uma sociedade capitalista, tende mais para o direito. Daí, o pessoal que não é cegamente capitalista, que não é apaixonadamente capitalista, entender que, na verdade, o direito é uma superestrutura e que é a infraestrutura econômica da organização do trabalho e da renda na sociedade, que é o direito material, que é o inspirador daquelas normas de superestrutura que vêm disciplinar a conduta do homem em sociedade. Essas são as fontes materiais pré-jurídicas. Do outro lado, em oposição a elas, nós teremos as fontes formais. Puxa, lá eu falei da matéria, do conteúdo de cada fonte. Aqui eu estou falando do contrário, então eu não estou falando do conteúdo dessas fontes formais. Estou falando simplesmente que elas são formas que ensejam imposições. Elas são um artigo de lei, um comando do pai, uma ordem do professor, uma responsabilidade indenizatória. Elas são previsões ou determinações de comportamentos pessoais. Então, elas, naquele esquema que a conduta tem atitudes e comportamento, elas já estão vindo da conduta para o comportamento. Quer dizer, elas estão concretizando na atuação humana aquilo que o ser humano prevê enquanto atitude. E aí, então, nós podemos dizer que seriam normas jurídicas formais as expedidas, as faladas pelos conselhos de anciãos das tribos primitivas, do Senado romano, da Ágora ateniense, da Bíblia nas religiões fundamentalistas, da Bíblia, do Corão, do Bhagavad Gita, na questão das sociedades teocráticas. E aqui para nós? Para nós, essas fontes formais são aquelas às quais se deu uma forma para elas transmitirem um conteúdo jurídico. Qual que é o conteúdo jurídico? O comando. O comando protetivo, o comando proibitivo, o comando ordenatório. O comando é que está no conteúdo do direito. Então, nós temos as fontes
de onde surgem as normas e nos pressionam e impressionam. Dentro dessas normas, nós temos aquelas que simplesmente sugerem um dado comportamento, sugerem uma dada forma de viver dentro da sociedade e implantam uma consciência comum de caminhar atrás dessa forma, de realizar este conteúdo através de formas. E aí, chegamos nas fontes formais. As fontes formais, então, é aquele ditame que me dá exatamente o comportamento que o direito quer que eu haja. Ele me fala o interesse, às vezes nem fala o interesse, é tão óbvio que ele não fala. A proteger e a maneira como eu devo atuar ou deixar de atuar, agir ou omitir, para que esse direito, para que esse interesse seja protegido, efetivando-se como direito. Aí o que acontece? Nós vemos que fontes materiais são aqueles aspectos mais psíquicos, mais sociológicos, mais envolventes da capacidade, envolventes limitadores ou envolventes autorizadores, da capacidade decisória humana, para fazer ou deixar de fazer, enfim, para realizar interesses. Eles estão na origem da valoração dos interesses para serem executados ou proibidos. E a maneira como eles vão abordar a execução ou a proibição desse interesse tem que ser falada para o cidadão. Porque enquanto a ideologia é desenvolvida pela vida em comum das pessoas, enquanto as religiões trazem códigos canônicos, códigos religiosos de conduta, de comportamento, de atitude aplicáveis a toda a comunidade, enquanto as normas éticas e morais são formadas dentro da cultura da população, esses aspectos, esses comandos formais, esses que geram as fontes formais do direito, ou melhor, que através delas geram os direitos propriamente ditos, esses não são generalistas assim. Então, para que eu os conheça, para eu saber que a minha comunidade determinou que eu haja de tal maneira ou que eu não haja de maneira nenhuma, eu preciso de alguém que me diga, isto é obrigatório. Então, essas frases, esses comandos são fontes formais, são as condutas juridicamente impostas à minha pessoa. E que, como já estudamos muito, com base no IEM principalmente, que tem uma possibilidade de alterar o meu comportamento com base num ditame, com base numa informação de conduta que eu recebi. Aí vamos ver uma coisa. Mas cadê essa conduta? Cadê esse ditame? Cadê essa informação? A fonte é apenas fonte. Ela é o ponto de origem de alguma coisa que aí sim tem uma natureza própria. E eu expliquei a natureza disso em várias atividades humanas que usam a palavra fonte e abordei por último no direito. Então, aqui nós vamos ver que pararam as fontes, porque surgiu o que está dentro delas, o conteúdo delas, o verdadeiro comportamento que é exigido de mim, que é exigido de cada membro da sociedade, de cada participante das relações sociais. Isto é o conteúdo da fonte do direito. Ela é fonte porque ela deixa transparecer, ela deixa se tornar público, ela externaliza para ser cumpridas
as expressões de conteúdo que estão encaixadas dentro dessas fontes, que as fontes afloram para nós. Então, estamos vendo um outro aspecto bastante interessante aí, que é não mais as fontes, mas as normas jurídicas. E, antes de entrar nessas normas, convém dizer duas coisas. Primeiro, elas são objeto das fontes formais, porque elas são aqueles conteúdos ao qual a fonte da forma, ao qual a fonte da concretude, ao qual a fonte dá um público conhecedor. E eu, como parte desse público conhecedor, conheço aquele aspecto que vai se impor à minha conduta através da norma que eu transporto, através da norma que eu externalizo, através do meio de comunicação utilizado por essa norma para colocar o direito na minha consciência. Então, o direito não é um objeto natural e inato, melhor dizendo, da consciência humana. Ele é imposto a ela. E na nossa consciência, então, vai virar aquele amálgama dos interesses, das condições, das formas de agir e dos conteúdos impositivos que o direito me traz, que a fonte do direito faz brotar para a minha obediência. Então vejam que o direito sempre visa a obediência do conteúdo da fonte formal pelos cidadãos. E nós vamos ter muita consciência sobre essa separação de fonte e de seu conteúdo, que nós vamos dar nome e explicar em seguida a esse aspecto, a esse ponto que nós estamos comentando agora. Por quê? Porque se nós não soubermos bem a diferença disso e usarmos uma pela outra, nós vamos estabelecer uma confusão que não será meramente semântica, será uma confusão que retoma o aspecto da conflitualidade, lá da zona da conflitualidade, que vocês já sabem que existe quando se superpõem os interesses dos indivíduos. Então, por isso nós vamos deixar esse aspecto, este conteúdo impositivo da fonte para estudar logo em seguida. E vamos agora mencionar outras fontes do direito, fontes culturais. Tem um livro do Zé Afonso da Silva, que é um dos maiores constitucionalistas modernos. Esse livro foi a tese, eu não sei se de mestrado ou de concurso de professor dele, na USP, lá nos anos 60. Ele faz esse trabalho dele sobre a constituição cultural. Quer dizer, a fonte que nos traz uma série de comportamentos a serem adotados, uma série de garantias, uma série de proteções, mas que não está no direito formal, que não está escrito, gravado, transmitido oralmente, tal, para que nós sigamos. Pelo contrário, está na formação evolutiva do povo, está no entranhamento dentro de cada indivíduo daquele aspecto desenvolvido por ser considerado melhor pela sua tribo, pelo seu povo, pela sua família. E aí nós vamos ver até que existe diferença de conduta. Conduta é igual atitude mais comportamento. Diferença de conduta quer dizer de atitude e de comportamento, entre uma família e outra, entre uma cidade e outra, entre uma tribo e outra, entre um clã e outro, entre uma fratria, como dizia Morgan, um
antropólogo comentado por Friedrich Engels. Pois bem, todas essas origens nos mostram que a formação civilizatória através das gerações ocorre de uma maneira muito peculiar a cada grupo que vive em conjunto. Isto tem muito a ver com que se traga para o direito, vocês ainda vão ver esse estudo no futuro, os chamados conhecimentos holísticos, ou, muito melhor, porque fica mais popular, os conhecimentos, os comportamentos sistêmicos. Aqui eu tenho que parar e explicar uma coisa. Existe o ato, que é algo que o homem realiza. É a imposição da força humana sobre determinado aspecto do mundo que vai transformá-lo para realizar o interesse de alguém. Isso é coisa já velha nos nossos estudos, se bem que para muito autor do direito clássico isso ainda é novidade. Mas daí, se nós pegarmos uma série de atos encadeados uns com os outros, nós temos um conjunto. Junto com, quer dizer, não é uma junção meramente porque eu joguei um monte de biscoitos dentro de uma cesta, não. É uma junção com influência entre eles. É o conjunto. O fato de eles estarem juntos é uma realidade modificadora do ambiente externo a eles. Mas quando esse conjunto funciona, existe, está em determinada ordem, primeiro tem que ser a peça vermelha, depois a cor-de-rosa, depois a amarela, depois a verde, assim por diante e tal, nós temos um processo. É quando cada uma das pedras do dominó, se cair para frente, influencia da frente derrubando, ou se cair para trás fazendo a mesma coisa com a de trás, também derrubando. E aí vai acontecer aquela derrubada em série. Então, o processo também é isso, os atos ordenados, mas não apenas enfileirados, ordenados de tal maneira que cada um precisa do anterior e possibilita o seguinte, porque além de haver influência entre eles, além de haver efeito de um sobre o seguinte, a ordem em que eles estão também é importante. Então, eles têm ordem, efeito precedente e organização. E uma maneira de estarem ordenados. Esse é o processo. Agora, se nesse processo, em vez de apenas deixar efeito colateral para frente, igual são os atos dos processos em geral, houver uma generalização dos efeitos de cada um daquela peça, influencia todos que estão perto, por efeito multiplicador, influencia as mais longínquas, as de lá também atiram seus efeitos no conjunto e vêm atingir essa de cá, quer dizer, há uma reciprocidade, há uma comunhão de influências entre elas, aí nós temos o sistema. E esse sistema existe desde os sistemas do corpo humano, sistema circulatório, sistema digestivo, sistema nervoso, todos os sistemas do corpo humano mostram muito bem o que é um sistema. Nós temos também um outro aspecto a ser examinado nele. O sistema tanto pode ser físico, igual a esses que eu mencionei do nosso corpo, como podem ser intelectuais, o sistema monetário brasileiro,
o sistema de garantia dos depósitos em instituições financeiras, o sistema único de saúde, então, são imateriais na medida em que são concebidos intelectualmente. Se bem que alguns vão continuar existindo apenas como imateriais e outros vão se materializar através da sua realização. É o caso do SUS, que é o último que eu falei. Mas vejam que existe uma diferença entre eles e aqueles que eu tinha falado primeiro, do sistema concreto, do sistema em que há uma concretude das suas partes. As partes do sistema a gente chama de elementos. E um aspecto básico nisso, que inclusive influencia muito a nossa disciplina, é o sistema econômico, ou a ideologia que influencia esse sistema, que molda, que estrutura esse sistema. Nós vamos ter ideologia econômica capitalista, socialista, assim por diante. Pois bem, esse sistema, ele se compõe de partes que tenham existência separada, existência por si. Um parafuso no automóvel não compõe sistema, nem que o automóvel tenha 1 milhão de parafusos. Mas nós temos lá o sistema injetor, temos lá o sistema de combustível, o sistema elétrico, o sistema de produção de força, que destaca o motor. Todos são sistemas independentes um de outro e composto de partes que não são independentes, mas que têm condição, têm existência própria, com as suas características próprias, tanto que podem receber uma denominação, um nome próprio, e recebem. Não saberia 10% dos nomes, dos mecanismos de um veículo, mas muitos de vocês devem saber muito mais do que isso e sabem que eles são organizados em sistema. Agora, esse sistema, aqui eu vou mencionar 2 tipos dele que nos interessam. O primeiro é o sistema lá do direito, ou da fonte cultural do direito. É a vida em comunidade. E a mais intensa vida em comunidade que existe é a da vida em comunidade consanguínea, da vida em comunidade familiar. Então, existe um sistema, como eu falei, interagente com as suas partes e que pode ser origem do direito, que vem lá da família, igual eu falei, da família, do clã, da tribo, assim por diante. São as fontes sistêmicas do direito. Elas são uma forma de fonte cultural. E elas mostram, não é só no direito, em todos os campos, nós temos as consequências desta organização sistêmica de nossa sociedade. Existe até uma terapia da personalidade, dos sentimentos, da psique humana, que se chama constelação sistêmica familiar, porque ela vai trabalhar exatamente as diversas emanações desse sistema familiar. Pais, mães, filhos, avós, bisavós, netos, subindo e descendo e lateralizando, enfim, o universo familiar é um sistema estudado e usado para tratar por essa corrente de terapia psíquica. Mas esse sistema não existe não é só como terapia e nem só da parte psíquica, da parte da personalidade humana. Eu expliquei aqui uma noção geral de sistema que mostra que ele serve para qualquer forma de estrutura que atinge a vida humana, ou de dentro dela para fora, ou de fora do mundo, dos outros membros do sistema
que eu já falei que o sistema se caracteriza pela interifluência dos outros membros do sistema sobre ela. Isso aí, então, se é sistema, é o conjunto sistêmico. E este conjunto sistêmico, ele, familiar, clanístico, tribal, aqueles que eu falei, ele é talvez o maior aspecto para a realização, para a concretização da cultura humana. Cultura vai muito além de civilização, cultura vai muito além de organização social, de estrutura, porque ela é que determina isso tudo, como a própria estrutura será. Nós temos duas grandes influências sobre a estrutura, sobre a superestrutura do direito. Nós temos a infraestrutura, que é econômica, e temos a cultura, que é do povo, que é do conjunto de pessoas que se desenvolve historicamente em comunhão. Então, este aspecto sistêmico é muito importante. Provavelmente vai ter a sua importância ainda acrescida, ainda dilatada dentro do direito, para maior grau de harmonização, para maior grau de flexibilidade na eleição dos direitos que vão ser protegidos pelo direito, dos direitos, que é subjetivo, pelo direito, que é objetivo. A divisão entre objetivo e subjetivo nós já vimos. Então, eu entendo que este aspecto, essa visão, essa quase que ideologia do direito sistêmico vai ampliar muito e vai dar uma tonalidade diferente ao direito da nossa continuidade de civilização, de progresso civilizatório. No início da aula, eu falei para vocês que sobre isso, mostrei que nós, quanto à civilização, ainda temos muita coisa a vir, muito a desejar, que tem passos daqui para frente que vão mudar radicalmente a maneira da própria organização social e que essa maneira de dominação que existe hoje é uma maneira datada e localizada. Ela se aplica ao mundo capitalista, ao mundo ocidental, assim como modo de dizer, como detentor de uma mesma estrutura, de uma mesma convicção político-econômica. Porque aqui no meio desse mundo chamado ocidental, se eu pego o mapa mundi e olho concreta e geograficamente, eu vou ver que tem Cuba, que não é capitalista e nem liberal, eu vou ver que tem países que já caminharam muito para uma situação social e humanitária mais evoluída, como também tem aqueles que, por golpes de Estado, geralmente incentivados e financiados e ajudados por fontes estrangeiras, acabam renunciando à sua história socialista, se antipatizando com ela, porque o combate a ela, vejam que absurdo, o combate a ela levou a muito sofrimento do povo, então eles preferem ficar com a fonte desse sofrimento, aquela que combateu e afastou o socialismo, e se submetem novamente, em continuidade, ao sistema capitalista e liberal hoje vigente. Então, este caráter sistêmico do nosso direito está começando a existir, a ser reconhecido, que existia nas entranhas do direito, ele já existia, como nas entranhas da psique humana, nas entranhas dos sentimentos humanos, nas entranhas das histórias familiares. Sempre existiu. E agora está vindo à tona. E aí, como penúltimo aspecto dessa nossa aula de hoje, vamos ver
como que isso ocorre. Gente, desde o Iluminismo, desde a Revolução Francesa, que era política, a Revolução Inglesa, que era industrial, e a Revolução Americana, que era pública, no sentido de estatal, de busca de liberdade, de independência e tal. Então, vamos botar ela aí no meio das públicas. Nós tivemos os iluministas, tivemos os economistas que aplicaram as propostas iluministas, como Ricardo, Stuart Mill, Adam Smith e tal, e das obras deles, das convicções e das formas de comportamento, vejam, formas de comportamento, como que se liga aos sistemas, às ideologias humanas, criou-se o liberal capitalismo. Um sistema capitalista, um sistema econômico capitalista, dentro de uma sociedade liberal. E aí, qual que é o fundamento filosófico e antropológico mais importante para isso? É a de que o homem é um animal em luta. É um guerreiro. Ora, o que guerreiro faz? Defende as suas coisas e toma dos outros. Então, ele é um usurpador. Essa conclusão, é claro que eles omitem nos livros deles. Fazem mais ou menos igual, eu já vi gente falando, cientistas da área, que eu não sou dessa área, falando sobre o Visconde de Cairu, que ele traduziu o livro da Riqueza das Nações, do Adam Smith, para o português, mas falseou, fez umas fake news lá no meio, quando tratava da organização da sociedade, mais precisamente da parte do liberalismo. Ele mudou aquilo ali para defender, para permitir, para tornar capitalista, se é que isso é possível, a escravidão aqui no Brasil. E não só por ele, mas pela mentalidade que ele e os outros tinham. Isso perdurou e perdura até hoje, através do uso de um crime que se concretiza como redução da pessoa humana à situação análoga à do escravo. Todo ano, todo mês, as forças da legalidade, as forças da justiça estão desmantelando uma fazenda, uma indústria, um porão fétido, onde se produz algo, onde pessoas entregam a sua energia pessoal, a sua força de trabalho para outras, um regime de escravidão. E existe aqui na nossa escola um trabalho brilhantíssimo, altamente meritório, e que teve já grandes resultados práticos, mostrando a sua adequação ao nosso momento, que é a instituição que trata exatamente dos estudos do trabalho escravo, da redução a uma vida semelhante à escravidão e do sequestro e tráfico de trabalhadores. A professora Lívia, para o orgulho do meu departamento, a que dirige esse centro e que o leva, o dinamiza, o estrutura para trabalhos lindos nessas áreas. Há poucas semanas saiu
nos jornais, nas televisões, nas listas de WhatsApp, de e-mail, de Facebook e tal, uma notícia de que em Patos de Minas, terra de 3 professores atuais aqui da casa, um deles acabou de aposentar, um outro sou eu, e tem mais um terceiro, não vou falar o nome dele, porque não sei se ele gostaria de ser falado, mas é alguém que eu admiro e estimo muito. E que já teve para trás muitos e brilhantes outros professores, porque é uma terra que, apesar de não viver muito juridicamente, já que tem muitos desses vícios que nós estamos censurando hoje, mas produz grandes juristas, entre os quais, não pela grandeza, mas pela origem, eu também me incluo. Pois bem, este trabalho pioneiro e humanístico e merecedor de toda a admiração e do nosso aprendizado, que é criado e feito aqui na escola, elaborado sob essa orientação da professora Líbia, ele mostra que a escravidão continua existindo. Tem lei contra? Tem. Tem doutrina contra? Tem. Tem conjuntos de normas contra? Tem. A partir da própria Constituição. É pecado? É. É imoral? É. É antiético? É formalmente, exteriormente rejeitado por todos nós? Sim. Mas vivemos comprando os produtos que essas pessoas fazem e cedendo a sua força de trabalho para os seus escravagistas modernos. Então, isso tudo ainda constitui uma ideologia feudal e escravista, perversa e má da nossa organização econômica e trabalhista atual. É um horror, mas é o Brasil de hoje, e que vem daquela mentalidade que leva até um ministro de Estado, um grande estudioso, informado sobre as doutrinas que vêm das pátrias mais modernas do mundo. Ah, está parecendo que eu estou falando de alguém atual? Não, não. Estou falando do Visconde de Cairu. Pois é, isso tudo ainda existe na atualidade e levou esse digno senhor, ministro Visconde de Cairu, ministro Visconde de Cairu, não confundam com nenhum da realidade, viu? A falsear um livro importantíssimo para o mundo para enfiar nele noções que permitiam a escravidão, que o nosso povo pratica até hoje. E, encerrando esta aula, então, é o mundo da luta, como eu falei. Tem a luta das espécies, pelo Charles Darwin, tem a luta econômica pelo Adam Smith, a concorrência, tem a luta dentro de uma espécie para outra, os animais comensais, os animais comestíveis, tem a luta religiosa, tem todos os setores da atividade, a nossa humanidade atual, a nossa civilização ocidental, cristã, civilização judaica, greco-romana, judaico-cristã. É um nome chiquérrimo para uma civilização admirável que superou a Idade Média para nos enfiar num mundo que, em muitos aspectos, é pior do que ela, inclusive nesse da escravidão. E a luta é até na literatura, a gente vê, como diz o Ijuca Pirama, do poeta Gonçalves Dias, hoje ele é só uma rua que passa, que sai lá da Contorno, lá perto do hospital, chama aquele hospital lá de cima, não, Mater Dei, não. O hospital que tem lá na Contorno, lá no Funcionário.
desce, atravessa, passa ao lado do Diamond Mall, do quartel, e vai desembocar na Contorno, ali perto do, aí sim, Mater Dei. É uma rua que vai de hospital a hospital. Pois bem, o homenageado, pelo nome dela, Gonçalves Dias, tem lá aquela poesia, Luiz Juca Piranga, em que o velho fala para o guerreiro: a vida é luta renhida, viver é lutar. Esta é a ideologia liberal capitalista. Estamos no limiar de uma implantação de uma ideologia sistêmica, como eu expliquei. Sonho que ela seja melhor do que a atual, porque ela tem aspectos que façam isso. A humanidade estaria saindo da exploração de uns pelos outros e passando para a sociedade da cooperação, que é um fruto instintivo do comportamento gregário humano, tanto quanto a luta. E encerramos. Na próxima, nós vamos tratar daquele recheio da fonte formal. O que a fonte formal distribui, deixa brotar, deixa minar como fonte que é. É a próxima aula. Uma boa noite para vocês. Se é que vão ler de noite, porque apesar da nossa aula ser à noite, vocês, num regime remoto, podem ter a liberdade de fazê-la para si a qualquer momento do dia ou da noite. Tudo de bom para vocês. Obrigado pela oitiva.